Deus é bom. Povo de Deus, bom dia na preciosa paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E que essa paz e graça vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Pai e do seu Santo Filho Jesus. Enquanto mais conhecermos o Pai celestial e o seu Filho, mais graça e paz teremos. E a graça, ela é multiforme, é abundante, e a graça disponível para todas as áreas de nossa vida. Né? A graça para falar, a graça para ouvir, graça para escrever, graça para ler, graça para ir, graça para voltar. E a graça, ela é multiforme e ela pode e deve ser multiplicada. E no conhecimento do Senhor, será multiplicado em nós. E paz é muito bem-vindo, principalmente em turbulência, para tomar decisões, para avançar na vida, e principalmente para os nossos irmãos lá na Nigéria, que morrem diariamente como mártires. Coisa boa é ter paz, gente. E a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, está em nós, né? Então, somos gratos por isso. Obrigado, mestre querido, Senhor Jesus. Pastor João, daí gratidão, prazer imenso estar aqui. Obrigado pela oportunidade, né? Glória a Deus pela vida do Senhor. Eu lembro do pastor há anos lá na DS, em Salbradinho, né? Ele pastoreou lá. É um privilégio estar aqui com o amado pastor. E eu anotei, pastor Arbert. Que bom. Me recebeu também com tanto amor, com tanto carinho. Igreja abençoada. Primeira vez que venho aqui, eu louvo ao Senhor Jesus pela confiança, pela coragem também da indicação da minha prima Regina. Ela foi muito corajosa em me indicar. Pastor Samuel, meus tios estão comigo, minha sobrinha, que bênção, privilégio. Que o Espírito de Deus nos ajude, né, a comunicar algo do reino dele para nós aqui, para a igreja. Ontem à noite estava ministrando em Goiânia, na D Campinas, lá numa congregação. Pastor Roberto Santos, um grande amigo meu. Tive que vir de madrugada para chegar até aqui. E logo mais à noite vou estar ministrando o pastor Josué Gouveia, na sede também, Assembleia de Deus, acho que Vila Nova, se não me engano. Dinâmica, a semana toda, desde sábado ministrando na região, todos os dias, em retiros, de manhã, de tarde, de noite. E, glória a Deus, amanhã retorno para casa. Muito feliz, abençoado e com a recompensa de Deus, né? Porque no reino tudo tem recompensa. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês, e trago saudações da minha família lá de Maringá, Paraná. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Eu quero ler com meus queridos irmãos aqui. Nós temos, bem dinâmico devido ao horário. 1 Samuel 2, 30. Vou estar falando de um assunto bem simples, porém poderosíssimo do reino de Deus, que traz diretrizes maravilhosas do Espírito Santo para nós. Diz assim, portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que você e a sua casa andariam diante de mim para sempre. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Ótimo, somente esse versículo, tá? Fazem 15 anos que eu venho estudando minuciosamente sobre a termologia, o tema honra, e não só no conceito abstrato do assunto, mais prático e concreto para o dia a dia, sabe? Concretizado. E eu percebi a profundidade espiritual que há dentro desta pequena palavra honra. Na realidade, há um universo dentro dela, muito grande, e que atua em toda a esfera da existência. E nas Escrituras, nós vamos achar muitas histórias, prescrições e descrições. Ou haverá honra, ou haverá desonra. O resultado prático dela, ou a ausência dela.
E não há meio termo. E esse texto bíblico, em um momento de dor na minha vida, ele veio como um bálsamo. E em oração, em entrega, vários dias em jejum e oração, trancado num quarto, buscando a Deus, revelações da palavra e direções para a minha vida, o Espírito Santo me ajudou trazendo uma revelação muito cirúrgica dessa palavra aqui. Aí, sobre isso, durante um ano inteiro, todos os dias, às vezes até 12 horas por dia, dedicando a buscar, a conhecer o Senhor Jesus e a sua palavra, e também dentro desse conceito honra. O Senhor me ajudou, me dando um discernimento e uma habilidade não só para falar, mas para praticar esse princípio da honra, e com isso eu vi muitos resultados maravilhosos em um ano. Aí eu tive a oportunidade para ir pregar o Evangelho lá no Japão, e eu não falava sobre esse assunto, eu realmente estudei para praticar, e desde então, desde há 15 anos atrás, eu resolvi estudar a Bíblia, não para pregar. Eu, na realidade, parei de estudar a Bíblia para pregar. E não oro, nem faço jejum ou tipo de consagração para ministrar em algum lugar. Não, eu parei com isso. Isso era quando realmente eu era menino na fé. Eu hoje, desde esse tempo que eu estou falando a vocês, resolvi peremptoriamente estudar a Bíblia e orar para viver. Para viver. É diferente. E vivendo na palavra, se movendo por ela, nela, e através dela nós vamos muito longe. Com isso, eu falo com amor, com humildade, mas com autoridade, em nome de Jesus. Eu não vim trazer uma palavra para vocês, a palavra que me trouxe até aqui. E Deus tem uma palavra que vai te conduzir também aonde Ele quer que você chegue, porque a palavra é maior do que nós. Ele está nos levando. Sobre este assunto, então, no Japão, eu falei uma vez na mesa de um pastor, Satoru Higashi, um senhor. Ele ficou tão maravilhado e disse: você deveria voltar ao Brasil e falar só sobre honra. Aí eu falei: é difícil, porque nós temos uma linhagem assembleiana e bem pentecostal, e nós gostamos de cada tempo ministrar uma palavra diferente. Então, para mim, foi difícil ouvir isso. Mas eu percebi que era algo de Deus, eu precisava falar para a igreja, porque eu falei uma semana no Japão sobre isso, e houve uma mudança radical na mentalidade dos irmãos e da igreja local. E o pastor ficava me incentivando. Você está falando sobre honra aí? Não, não estou. Até que um outro homem de Deus, profeta de Jesus, pelo Espírito Santo falou: eu te entreguei algo e você tem que comunicar para a minha igreja. E desde então, ministrando, escrevi vários livros sobre isso, e o Senhor Jesus abriu a porta para mim em quase 20 nações, falando para pessoas natas, judeus, franceses, austríacos, etc, etc. E a igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo, os nossos irmãos brasileiros, e quase todo o território nacional. Então, é uma agenda sem fama, mas bem, foram 15 anos, todos os finais de semana agendados. E os finais de semana, eu só não agendava durante a semana para eu cuidar da minha família, porque eu prezo pela honra dentro de casa. Vou falar rapidamente, em poucos minutos, no conceito da honra, para que você pense sobre isso, dê lugar para o Espírito de Jesus, o Senhor de toda a honra. E eu acredito que há um antes e um depois, quando a honra do reino de Deus é estabelecida na gente. Acredito, completamente, porque o Senhor Deus é o Senhor de toda a honra. E Ele disse: eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão tratados com desprezo. Você percebe que Ele não diz: eu vou desonrar quem me desonra. Essa palavra é pesada. Então Ele usa: eu desprezarei quem me despreza. Eu estou terminando mais um livro chamado Evidências da Honra. São 40, pelo menos que eu consegui captar. E há evidências da desonra. Uma das evidências da desonra é desprezo. E o texto bíblico tem essa chamada muito forte. Deus havia prometido para o sumo sacerdote Eli que ele seria sacerdote diante de Deus para sempre. Que honra, porque ninguém toma para si essa honra, como diz aos Hebreus. Ninguém toma para si essa honra de ser um sacerdote, a não ser aqueles a quem Deus chama. E que privilégio temos de ser ministros de Deus, homens e mulheres de Deus,
fazendo parte de um reino tão honrado, maravilhoso, lindo e glorioso, que é o reino de Deus. O mestre, então, faz uma chamada firme para o coração de Eli, que estava em desprezo, perdendo o caminho, o viés da honra, e tratando com desdém aquilo que é de Deus. Comumente, eu falo na nossa igreja que a maior complicação nossa é nos familiarizarmos demais com Deus. Estamos familiarizando tanto e perdendo o temor. Deus continua sendo Deus, eu continuo sendo homem. Por mais que Ele é meu Pai, eu tenho maior reverência, temor e amor por Ele. Eu gasto muitas horas dos meus dias em oração. Hoje foi falado sobre oração, estava tão bom a palavra, né? O estudo bíblico, e meditação da palavra. Mas eu tenho buscado no Senhor não me familiarizar tanto, para que o temor continue. Por perder o temor, que não é medo religioso, temor é reverência, está dentro da terminologia honra, eu vou reverenciar o Altíssimo e não vou perder o fio da meada, mesmo durante décadas dentro da igreja. E muitas pessoas estão perdendo isso. Perde essa sensibilidade que quem bem entender o conceito da honra vai tratar o Espírito Santo com mais honra ainda, e a presença de Deus, gente, vai aumentar, vai vir com mais intensidade, vai vir em outra dimensão, atuando na vida, em todos os aspectos da nossa existência, porque Deus diz: eu honro aqueles que me honram. O princípio da honra que vem do reino é tão maravilhoso, que Deus, Ele voltou atrás de uma promessa. Ele disse: tu andaria diante de mim para sempre, mas longe de mim tal coisa. Ele voltou atrás. Como que ele disse: eu vou condicionar minha promessa agora sobre você, dentro de um princípio. Eu vou honrar quem me honrar, e vou desprezar quem me desprezar. E o sumo sacerdote Eli, de maneira alguma, se prostrou diante da honra de Deus, em reverência, a ponto de que o próprio Senhor falou: nenhum da sua casa vai permanecer. E, de fato, nenhum deles, todos se perderam. E quem profetizou isso para o sumo sacerdote Eli, por incrível que pareça, não foi Samuel. Samuel ainda era criança. Ele só entra em evidência no capítulo 3. Foi um profeta anônimo que foi lá e confrontou o servo de Deus. E eu fiquei estudando na minúcia e resolvi praticar. E descobri muitas verdades dentro do conceito da honra, e vi resultados, e tenho visto resultados maravilhosos. Então eu quero honrar a presença de Deus aqui, e essa oportunidade honrada, para declarar aos meus irmãos em Cristo Jesus, a igreja maravilhosa do Senhor Jesus, que o princípio da honra na nossa geração tem que ser resgatado. O princípio da honra em nossa geração tem, de fato, deixado de ser um ponto de entendimento. E o entendimento, em qualquer aspecto do que Jesus, do que Deus fala, faz toda a diferença. Rapidamente, entendimento tem 3 benefícios. Quando nós lemos em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, diz: o Senhor saiu a semear. Todo o enredo daquela parábola está detido em uma só essência: entendimento. Ele lança a semente cai em 4 lugares diferentes, e o Senhor Jesus explica o sentido da parábola. No versículo de número 11, o Senhor Jesus disse para os discípulos: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por que eles conheceram o mistério do reino dos céus? Porque entenderam. Aonde tem entendimento, tem a chave do reino dos céus. Se eu entendo o que Jesus fala, tudo muda. Absolutamente muda. Ontem eu estava falando sobre o reino de Deus, a semana toda. E o reino de Deus que está dentro de nós, que não é de visível aparência, quando entendemos a dinâmica, os protocolos do reino de Deus e aplicamos a honra que vem por esse conceito, o sobrenatural de Deus flui de maneira gloriosa. Aí eu testemunhei de vários milagres, até de ressurreição de mortos que nós oramos. Milagres em todos os aspectos, provisões sobrenaturais, sinais divinos em todos os aspectos que estamos vendo na caminhada em Cristo Jesus, que se fôssemos testemunhar aqui ia tomar muito tempo, e não dá. Mas eu percebo a dinâmica do entendimento. A vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, a eles não. Há uma distinção, há uma diferença entre os que honram e os que não honram. Os que honram têm segredos com Deus,
Tem mistérios revelados, não aqueles mistérios tão profundos que parecem tão distante. Não, nada disso. É mistério revelado, é claro. As coisas com clareza no Espírito funcionam tão bem, é maravilhoso. E o entendimento da honra traz benefício maravilhoso sobre o aspecto de tudo que o Senhor Jesus falar. Qualquer viés da palavra que vem, revelada, se eu entendo, eu tenho a chave do reino de Deus a meu favor. E essa chave virada, algumas coisas serão antecipadas. Há um antes e um depois. A vocês é dado. Entendimento traz um benefício de termos a chave do reino de Deus. Mas entendimento também traz cura. No versículo de número 15 de Mateus 13, ele disse, eu falo por parábola para eles não entenderem. Porque se eles entenderem o que eu falo, eles vão se converter. Ao se converter, eu terei que curá-los. Foi o Senhor Jesus que disse isso, pastor João. Jesus disse, se eles entenderem, em outras palavras, eu vou curar ele. Eu preciso entender o que Deus fala para mim em cada culto. Eu sou muito antenado no que está sendo ministrado. Eu fico ali, meu Deus, o que é que o Senhor está dizendo? O que é que o Senhor quer dizer? Me ajuda. Quando eu não entendo, eu vou para casa, eu vou ler, me medito e oro, e fico, às vezes, 15 dias meditando em um só versículo. Eu preciso entender isso aqui, vai mudar minha vida. E muda mesmo, para melhor. Glória a Deus. Hein? O reino de Deus é muito real, é vivo. Muito mais do que nós imaginamos. E o entendimento traz cura, e uma vez que eu entendo honra, meus relacionamentos serão curados. Outro benefício do entendimento, o entendimento gera produtividade, versículo 23 de Mateus 13. Ele disse, a semente da palavra do reino, quando cai em uma boa terra, essa é a terra que entende o que eu falo. Ela produz 30, 60 e 100 por um. Eu declaro no poderoso nome de Jesus, que o Senhor ainda há de nos batizar, não que nós não temos, nós temos, com um entendimento muito mais aguçado dentro do princípio da honra. É sobre isso que eu estou falando. Porque diz as Escrituras que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreender o que ele dizia, para compreender a Escritura. Compreendendo o que Deus fala, as coisas mudam. Então, volte aqui. Entendendo sobre honra, casamentos, matrimônio vai melhorar. Porque está escrito aos Hebreus, venerado acima de tudo seja o matrimônio e o leito sem mácula, pois aqueles que se dão ao adultério, Deus os julgará. Essa palavra venerado é timal no grego. Significa honrar, venerar, elevar a autoestima, apreciar e valorizar. A honra não é só respeito. Onde tem honra, gente, tem investimento, tem consideração, tem autoestima, tem justiça, porque o reino de Deus não consiste nem em comida e nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como Deus é o Senhor de toda a honra, aonde o reino dele é estabelecido, a honra flui. E aonde tem honra, o povo é mais alegre, viu? Cadê o povo mais alegre de Brasília? Está aqui? Aonde tem honra, o povo é alegre. Porque o oposto da honra, que vem pela iniquidade e injustiça, traz consigo o desprezo. Desprezo, por sua vez, denigre e abate a nossa autoestima. Onde tem honra, as pessoas produzem mais para Deus. Onde tem honra, a esposa é mais sorridente. As irmãs concordam? São muito mais sorridentes. As mulheres são mais vibrantes em Deus. Elas têm mais luz, porque o marido sabe honrar. E a Bíblia diz assim, as Escrituras falam, marido, honre sua esposa como vaso mais frágil, com entendimento, sendo ela co-herdeira da graça em Cristo Jesus com vocês, para que as vossas orações não sejam impedidas. Todos nós, nessa linhagem, bem pentecostal, nós vemos, pastor João, pessoas que sobem um monte e ficam 40 dias lá orando, ou em outros lugares, oram, buscam, pulam, profetizam, mas eles, homens, estou falando para homens, eles tratam mal a esposa. E quando ora, pode ter certeza, há muitas orações que não foram respondidas por causa do princípio quebrado. Agora, quando o homem honra a esposa, ele não precisa orar 6 horas, igual eu passo 6 horas do meu dia orando. Ele ora 10 minutos. Ele honra tão bem a esposa dele, que a oração dele é assunta no céu. Ele honra a esposa, ele honra a Deus, ele honra o pai, ele honra o filho, ele honra a mãe, ele honra... Sabe honrar? Quando ele ora, o céu se abre. Porque Deus disse, eu honro quem? Me honra. Cuidar bem da família é importante, sabe? O princípio da honra funciona em todas as áreas. Por exemplo,
No Japão eu vi que é um dos maiores índices de longevidade do planeta. Mas a maioria lá ou seja, 90 e tantos % da população é budista. E politeísta, num amplo geral. Um gato com a mão assim é uma divindade, outra assim é outra divindade. Tem vários conceitos, mas a filosofia predominante é o budismo. Eles honram muito os pais. E o princípio da honra, gente, não é religioso, é universal, é de Deus. Deus é soberano, está acima de tudo. O povo lá no Japão, sem conhecer Jesus e a Bíblia, eles honram pai e mãe, e eles vivem 100 anos, 110. Eu estava andando em Nagoya, pastor João, assim, ó, aí vi um senhorzinho com um carrinho de bebê, parecia um carrinho de bebê, mas não era. Era um carrinho que equilibrava ele, andando, em maior respeito, o povo respeitava ele. Aí eu falei, pastor Santoro, por que eles andam assim na rua? Aqui eles podem. Aqui o tratamento com idoso, com pai, com mãe, é alto nível, pastor Alexandre. Tem homens que se suicidam por desonrar o pai e a mãe no código de samurai deles. Eu falei, esse princípio da honra deles é bonito, que pena que é extremo. Se eles vierem para o reino de Deus, ninguém segura o Japão pregando o evangelho. Fica mais forte do que a Coreia do Sul, muito mais, por causa do princípio que já está lá. A honra funciona. Pessoas que honram pai e mãe não entram só no viés do respeito e pedir bênção para pai e mãe, não é só isso. Honrar é cuidar. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando eu honro com o coração, com atitude, gente, isso é maravilhoso. Isso funciona. E no princípio da honra, que há uma graça imbuída de Deus dentro deste conceito, pessoas que fluem em honra têm alguns anos antecipados em conquistas, tá? Porque honra libera milagres. Quem precisa de milagres aqui? Eu preciso. Honra libera o kairós de Deus para nós. Sabe, quando eu honro Deus, vertical, louvor, adoração, atitude, comportamento, caráter, testemunho, vida com Deus, oração, meditação, tudo que se diz respeito à vida piedosa, que Ele já me deu, já deu a você, o céu se abre nesse quesito. Mas eu também devo honrar a Deus na horizontal. Honrar Deus na horizontal é honrar pessoas. Então eu honro meu pai, eu honro minha mãe, porque está escrito assim. E a palavra honra teu pai e tua mãe é adar no hebraico. É honrar, ornamentar e glorificar. Toda honra é um tipo de glória. Toda glória é um tipo de honra. Você não sabe como é glorioso estar pregando aqui para vocês. É honra. A tradução do hebraico para o português da honra sempre vai estar entre parênteses com glória. É reconhecer a glória, a autoridade de Deus na vida dos pais. E quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, gente, não é só uma questão de honrar pai e mãe cristão ou pai e mãe pastores. Não importa a situação do pai e da mãe. É cobri-los. É chegar junto. É investir neles. Eu estava pregando em Tenerife, nas Ilhas Canárias, pastor João. Um seminário sobre honra desse, mas é muito intensivo. Altas horas, ministrando por 3 dias. No meio da conferência, uma moça saiu e foi embora. Aí o pastor ficou preocupado, falei, não, fique em paz. Ela não ficou chateada comigo, não. A palavra está fazendo uma cirurgia dentro dela. A palavra faz isso. Havia mais de 10 anos que ela não falava com o pai. E ela foi lá na casa dele e falou, vem um príncipe do Brasil. Eles me chamavam de príncipe, e vou te explicar o porquê. Vem um príncipe do Brasil e me ensinou algo, pai. Ela pegou uma bacia e lavou o pé do pai. Nem crente era o pai, nem cristão. Ele falou, como assim? Aí ele começou a chorar. Ela abraçou e beijou ele. Ambos foram curados. No outro dia ele estava na igreja. Mais de 10 anos, um filho sem falar com o pai. E o que diz no Antigo Testamento, o último versículo? O Senhor disse com autoridade, e preciso afirmar isso, com propriedade também. Porque pode ser que há pessoas em nosso meio aqui maravilhosas em Deus, mas está com muita dificuldade em relacionamento com o pai e com a mãe, e o Senhor Jesus está te sinalizando para você resolver isso o quanto antes, ok? Porque disse o Senhor, nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para quando eu, o Senhor, visitar a terra, não fira com maldição. Se tem desonra dentro de casa, a maldição pega, porque desonra é incubadora de maldição, tutora de separações, ela é promotora de rebeliões, e eu declaro no poderoso nome de Jesus Cristo, a honra é bem-vinda aqui em nós.
Mas não é qualquer honra, não é honra humana, é a honra, é a glória de Deus. Ela é bem-vinda aqui. Facções criminosas têm código de honra, sociedades secretas têm código de honra, tribos indígenas têm um código deles. A igreja tem que explorar mais a honra de Deus, gente. Concordam comigo? Este Deus maravilhoso que você ama é o Deus de toda honra. E todos os códigos de honra que há em qualquer segmento, em qualquer tipo de sociedade, tem que olhar para nós e ver, na nossa cultura cristã, uma honra excelente, uma honra que eleva, a honra que exalta, a honra que projeta, a honra de Deus é bem-vinda. Eu estou sentindo a presença dele, rapaz. A honra de Jesus é bem-vinda em nosso meio sempre, porque eu sei do que Ele é capaz de fazer, eu sei do que Ele é capaz de levar um homem em honra aonde quer que Ele o conduza. Deus tem coisas grandes para nós, Deus tem coisas grandes para você. Oh Deus, obrigado. Eu não vi o horário que eu comecei, e aí o Senhor me dá um toque, se já está na hora de terminar. Me fala, por favor. O meu pai, eu preciso testemunhar isso. Quando eu falava do Senhor Jesus para meu pai falava assim: meu filho, não fala de Jesus para mim não, você tem sua religião, eu tenho a minha. Eu falei: qual é a do senhor? Nenhuma. Então tá bom, pai, não vou falar nada não. Isso significa que o Senhor tem Deus no seu coração. No princípio da honra, eu falei: eu vou viver o Senhor Jesus e vou viver o Evangelho. Eu vivendo o Evangelho e o Senhor Jesus em mim, eu não preciso falar muito. As pessoas vão ver em nós, certo? Isso é prática da palavra. Que a palavra de Deus habite ricamente em vós, está escrito. Prática da palavra. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes, como filhos da verdade. Então eu falei assim: vou honrar o meu pai, vou fazer uma experiência. Vou honrar o meu pai como eu estivesse honrando o Senhor Jesus. O duro é que meu pai fuma, como eu vou honrar um homem que fuma? Fiquei nesses conflitos. Então eu tirei meu pai do aluguel e coloquei numa casa, na época, que é de herança da família. O senhor vai morar aqui, eu fui morar de aluguel. E tinha prometido para minha esposa que até minhas filhas ficarem de maior, eu ia trabalhar de dia e de noite para ela cuidar das meninas até elas ficarem de maior. Agora já mudou a situação. E honrei isso. Ai, Jesus, não é fácil. Falar sobre honra não é fácil. Tem que viver. Não é? Tem que viver. Então, coloquei o meu pai na casa, fui morar de aluguel, e toda semana eu levava um corbã para o meu pai, uma oferta de honra, colocava no coração dele. Eu tinha mágoa dele. Falei: eu preciso ser curado. Eu entendi, e onde tem entendimento tem cura. Eu vou ministrar no meu pai, não vou falar de Jesus para ele, e meu pai vai se prostrar diante do Rei dos Reis. E fui. Aí eu viajava, o mundo inteiro pregando, voltava, fui lá nele, ministrei nele, honrava ele, até que Jesus falou: lava o pé do seu pai. Falei: tudo bem, eu vou fazer isso. O que o Senhor me direcionar em honra, eu vou fazer, Senhor. E fui ministrando. E um dia, pastor, toda semana eu levava um corbão, um dinheiro, oferta. Quem honra, repita comigo: quem honra, investe. Quem honra, investe. Aí eu levava, colocava uma semente no bolso dele. Eu orava antes, toma. Aí meu pai fazia: obrigado, meu filho. Falei: um dia isso vai acabar. Um dia isso vai acabar. E fui ministrando. Até que eu fui pregar, não sei que país, voltei, falei: pai, vim trazer uma semente de outro país para o senhor. E ele, maravilhado, recebia. Falei: meu pai está viciando nisso, vou parar. Aí deixei um dinheiro no bolso, e quando estava para sair da casa dele, ele falou: meu filho, você não está esquecendo de nada, não? Eu falei: pai, verdade, dessa vez eu esqueci. Eu fui e coloquei a semente no bolso dele. Naquele dia, Regina, o meu pai olhou para mim chorando, estendeu a mão e disse: meu filho, eu nunca te falei isso, mas você é um príncipe. Aí eu falei: pai, se eu sou príncipe, o senhor é rei. Agora, eu príncipe, o senhor é rei, ele é o rei dos reis, pai. Meu pai, chorando, disse: a partir de hoje, eu quero servir o rei dos reis como você serve. Pronto. A honra acaba com as indiferenças. Ganhei meu pai para Jesus. Quando ele afirmou: tu és príncipe, aí eu lembrei das Escrituras. Porque a afirmação de pai e de mãe define
futuro de filhos. E encerro por aqui. Hoje foi mais para a linhagem de paternidade, né? Impressionante, o Espírito Santo faz do jeito dele, né? Eu estava com um contexto, foi para outro sentido. Papai, mamãe, a sua palavra na presença de Deus sobre a vida dos seus filhos vai definir o futuro deles. Eu chego nos Estados Unidos para ministrar e o povo fala: ô príncipe da honra, bem-vindo. Eu não peço para eles me chamarem assim. Ô príncipe dos pregadores da região aqui, bem-vindo. Ô príncipe disso, príncipe. Falei: de onde surgiu isso aí? Aí eu entendi, quando Deus disse para Jesus: este é o meu filho amado, a quem a minha alma tem muito prazer, vocês devem ouvir ele. Jesus, então, é conhecido por nós como Filho de Deus, porque o Pai o definiu. O que o Pai fala, está falado. Deus falou, está feito. Agora, eu tenho que honrar o que Deus fala. E com isso, gente, veio colheita em todas as áreas, ministério, finanças, saúde, milagres, provisão, tudo no meu ministério. Depois disso, consegui ainda lavar o pé do meu pai. Eu fui pregar na África. E meu pai foi para o hospital e Jesus falou para mim assim: é bom orar, é bom orar, é bom orar. Meu filho, eu vou recolher o teu pai. Eu falei: Senhor, mas o senhor espera eu chegar lá da África, que eu vou fazer as conferências lá? Ele não falou nada. Mas meu pai estava no hospital fazendo a cirurgia. E eu conseguia juntar os meus irmãos e fazer um culto, né, ministrando na vida do meu pai. E meu irmão olhou para mim, meu irmão mais velho, falou: ô, você está despedindo dele? Eu falei: não estou despedindo não, mas eu já sabia. Estou despedindo não, porque eu vou para a África, eu não sei como é que é lá. Joguei para mim, né? Não sei. Viaja aí, eu tenho medo de avião. Aí, etc. Ele foi para o hospital. 5 dias depois, meu pai já não acordava mais. Aí ficou em coma, porque lá na África eu falei com Deus bem assim. Agora vocês vão entender porque eu estou falando sobre honra aqui hoje. Ô Jesus, muito obrigado, Pai. Eu dobrei meus joelhos lá e falei assim: Senhor, Tu me ensinou sobre honra e eu tenho visto coisas maravilhosas na minha vida. Se o Senhor segurar o meu pai para me sepultar ele, eu sei que o Senhor é comigo, eu não preciso te pedir. Eu vou sepultar o meu pai, vou honrar ele, e eu faço um propósito com o Senhor. Onde eu passar para falar do teu reino, nem que seja 5 minutinhos, eu vou falar da tua honra, porque tu sabe honrar. Oh Deus, Senhor. Eu não tive mais respostas, porque na época a dificuldade de comunicação, eu voltei. 48 horas sem dormir, devido a voos e atraso. Aí meu irmão falou assim: cara, não sei o que aconteceu, nosso pai tem 12 dias aí na cama, e acho que ele está te esperando. Falei: eu sei que ele está me esperando, eu não vou nem para casa, vou direto para o hospital. Pode ir para a sua casa, meu irmão, vou ficar com ele hoje. Eu muito cansado, meu pai já mais para lá do que para cá. Em Cristo Jesus, obrigado, Senhor. Eu levo isso muito a sério. Jesus é tudo para mim. Deu 3 horas da madrugada, meu pai se levanta. Eu sentado, se levanta, falando, conversando, rindo, tirou o aparelho. Eita! Falei: ué, pai, ressuscitou? Foi? Ele falou: meu filho, você está aqui também? Como é que foi lá a viagem? Foi bom demais. Eu fiquei assim. Falei: meu, o senhor, além de me escutar, ainda faz isso com ele. Ele falou: meu filho, tem quantas horas que eu estou? Eu falei: horas não, tem dias. Então coça minhas costas aqui. Eu cocei as costas dele, peguei um óleo Dessane, aí lavei o pé dele de novo. Eu falei: pai, eu preciso ler uma palavra de Deus para o senhor. Eu li a palavra, eu falei: o Senhor Jesus ressuscitou meu pai? Como assim? Aí deu 8 horas da manhã, meu irmão chegou, era o turno dele. Eu falei: você falou que o pai não estava falando, olha como é que ele está lá, sentado, conversando, pedindo comida. Aí eu fui embora, fui descansar. Quando deu meio-dia, meu irmão ligou: cara, o pai partiu. Aí eu falei: oh Deus tremendo, esse Deus da vida, Senhor dos céus e da terra, domínio sobre os vivos e os mortos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Pai que você tem. E Ele está nos ensinando a colocar honra em tudo que Ele colocou em nossas mãos. E a honra vai atrair o kairós de Deus. Aí eu quero encerrar com essa palavra profética. O que você não conseguiu em 30 anos, em 1 ano o kairós de Deus trai em tua mão.
Digo mais, teve gente que conseguiu em uma só noite o que não conseguiu em 30 anos. Receba essa palavra no seu espírito. Pois o Senhor Jesus está alinhando para um crescimento extraordinário no Brasil. E a honra de Deus vai ser celebrada nessa nação. Porque o nosso Deus é digno e Ele merece. E nós vamos ver os nossos pais bem cuidados, nossos filhos bem alinhados e os matrimônios consolidados. E a igreja de Jesus voltando a pegar fogo, porque o fogo de Deus é bom. Amém? Deus tem coisas maravilhosas para a nossa casa, gente. E Ele está sinalizando em honra. Pastor, muito obrigado. Eu fico preocupado com o horário e vou te explicar o porquê. Pastor, eu já ganhei 126 relógios com esse. É muita coisa. Ganhei relógio lá que dá para comprar um Corolla. Eu oferto eles. Mas eu acho que é porque eu falo demais quando eu estou pregando. Não, mas por que você me deu esse relógio? Não sei, Deus colocou. Ninguém dá nada para ninguém se de cima não for liberado. Né? Aí os 126, eu fui estudar sobre tempo. Aí é só uma conferência para explicar. Deus abençoe, gente. Regina, obrigado. Pastor João, pastor. Não quero errar, não. Gratidão. Coloque a honra de Deus no seu coração, no seu espírito. E o Senhor vai te levar muito mais longe do que Ele tem de prometido. Ele vai te honrar. Honre-o para valer. Ele vai te honrar. Gratidão. Gente, eu tenho alguns livros que falam sobre honra. Milhares que foram espalhados pelo mundo. Tem esse aqui, A Essência da Honra. Só tem 10, se eu não me engano. Muito bom o conteúdo da honra que nós ministramos aqui. E o poder de decisão. A vida é feita de escolhas. Ou eu decido honrar ou desonrar, Deus, o diabo, trevas e luz. Qualquer um é R$25, vai ficar bem por ali, tá? Fosse honra da parte de Deus para o coração da igreja. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor João. Desculpe por algum.